TokuCast. Antes do Tokusatsu se tornar sinônimo de um estilo de séries e filmes, a palavra apenas remetia às técnicas especiais no uso de efeitos práticos, maquetes e outras possibilidades disponíveis na época. Bem-vindos ao TokuCast 250. Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico, ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje o TokuCast é comemorativo. Chegamos em 250 edições, um marco para o TokuCast. Confesso que não esperávamos que chegaríamos aqui tão longe. Certo, Senna? Certíssimo, Sr. Gil. E estamos aqui para falar sobre a origem do Tokusatsu, né? Por que explode? É sempre na pedreira? Fique aí e confira. Porque é de borracha, né? Porque é de borracha. A roupa da galera. Bom, nós faremos hoje no TokuCast uma espécie de guia básico contando pra vocês o que é Tokusatsu, né? Da gênese até a consolidação do nome, momentos, nomes, influências que fizeram as produções japonesas se tornarem o que são e serem cultuadas aí por todo mundo. Tudo pela nossa ótica aqui, pela ótica de fãs, né? Que vamos buscar lá na origem do cinema, as influências de cada década, uma maneira de trazer para vocês que nos escutam o que realmente é Tokusatsu, né? Nós somos aqui 6, o Senna vai apresentar quem tá aqui, né? Os outros 4 que estão conosco, para contar para vocês. Mas lembrando que nós somos 6 fãs entusiastas aqui do gênero. Nós temos aqui jornalistas, nós temos profissionais de diversos tipos de áreas de atuação aqui, mas todos nós como entusiastas do assunto, fomos buscar, fomos pesquisar, fomos até entender um pouquinho, principalmente lá no país de origem, né? O que é Tokusatsu e o porquê chama Tokusatsu e tantas outras coisas aí legais para contar para vocês. Nós levamos 249 episódios para fazer esse guia. Nós esperamos que vocês gostem aqui da nossa conversa aqui de hoje, tá bom? Senna, conta aí quem são os nossos especialistas em Tokusatsu convidados para o nosso guia básico. Reunimos aqui os arqueólogos do conhecimento, né? Começando por ele, senhor Adriano Naretti. Opa, muito bom estar aqui, já passando a receita principal, né? Que para o programa de hoje você vai precisar de 2 peças de teatro clássico, a Segunda Guerra Mundial, além de lycra, borracha e cimento. E anota aí que a gente vai dizer como é que você vai juntar tudo isso no Tokusatsu. Boa, boa. Estamos com ele também, senhor Unlooper. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse TokuCast mais do que especial. Não sabe ainda a história do Tokusatsu? Vai descobrir agora. Já sabe o que é? Então vem com a gente para navegar por esse estilo maravilhoso. Certinho. Estamos com ele também, o senhor Dani Tsurugi. Oi, gente, sou o Dani Tsurugi e nós vamos hoje garimpar ou falar o que garimpamos, né? Bem-vindo, Senna. E para fechar a equipe aqui de arqueólogos, estamos com ele, o senhor Thiago AP, do Arquivo Showa, que agora já é do tokusatsu.com.br, né, Thiago? Exatamente. E falando nisso, será que dá pra considerar esse episódio uma prequela de todos os TokuCasts? Porque a gente tá sempre falando aqui de produções de Tokusatsu e finalmente hoje a gente vai voltar lá atrás e ver o que é de fato o Tokusatsu. Então, enquanto vocês escutam aí alguma coisa legal sobre Tokusatsu, que o nosso editor Rafael colocará aqui de vírgula, nós vamos ali tomar um cafezinho, molhar o gogó pra voltar. Nós temos muita coisa pra contar pra você. Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, Nacional Kid.
Uma distribuição Sato Company. Versão brasileira, Emerson Camargo. Vamos lá, meus amigos. Normalmente, todo o material e conteúdo que fala de Tokusatsu começa explicando, né, que Tokusatsu é a abreviação das palavras Tokusho Kouka Satsui. Nós vamos chegar nisso depois. Por enquanto, nós vamos começar a contar um pouquinho para vocês aqui do começo do cinema, porque é importante a gente falar um pouco sobre isso, porque é muito importante até chegar no nascimento do Tokusatsu. Principalmente por causa do significado da palavra, que são efeitos especiais, né? E quando a gente fala de efeito especial, ele é um termo que abrange diversos tipos de ações, principalmente quando a gente volta antes do CGI, né? A gente tá falando de efeito prático, de efeito visual, né? E depois, claro, com CGI, com efeitos computadorizados, né? O nascimento do efeito especial, ele praticamente remete junto ao surgimento do cinema, né? A primeira exibição de um filme, ele aconteceu no Salão Grand Café em Paris, em 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública, né, da sua criação ali, né, que chamaram de cinematógrafo, né. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação, que eu não me arrisco a falar esse nome em francês aí, eu não sei se o Nares alguém quer me ajudar aí, mas eu não me arrisco a falar isso, mas é A Chegada do Trem na Estação. Então, a partir desse momento, o mundo começa a mudar, né, em relação a essa arte, né, porque o cinema nasce dali e o efeito visual, o efeito prático, ele nasce junto, né? Acho que todo mundo aqui conhece já ouviu falar, pelo menos, do ilusionista francês, o Georges Méliès, que também começou a fazer os seus filmes, né? Inclusive um filme bem famoso dele, que é o Viagem à Lua, que tem aquela lua com um foguete no olho, né, cara? Isso dele trazer do mundo da mágica, todos aqueles efeitos de fumaça, de luz e tudo mais, é mais ou menos a base do cinema mesmo, porque não é só basicamente ali você filmar atores interagindo e tal. A graça sempre foi também você viajar por dimensões, por monstros, por criaturas que não existem, situações que você não vê na vida real. Você vai no cinema pra se distrair, pra fugir da vida real, e ele trouxe muito disso. E quando, com o que você citou, da chegada do l'arrivée do trem à la Ciotat, desculpe aí quem fala francês, que o meu francês é meio ferrazense, né? Mas o legal é que quando aquilo foi exibido, as pessoas saíram correndo da frente da tela porque achou que o trem ia passar em cima delas, né? De tão real que era só a filmagem do trem chegando. Você imagina depois quando ele já meteu ali o Viagem à Lua, que tinha todos aqueles efeitos de o pessoal chegando, voando no foguete, chegando, a lua batendo o foguete batendo na cara da lua. Aquilo ali é que pegou mesmo o público em geral. E, aliás, o Georges Méliès, ele descobriu, por acaso, o efeito visual na época, porque em 1896 ele estava deixou a câmera filmando uma rua de Paris, e quando ele foi revelar o filme, ele percebeu que a câmera em algum momento ela parou de filmar, mas depois ela continuou a filmar. E entre ela parar de filmar e continuar a filmar, um carro que estava estacionado saiu, um veículo, na época, né? Não era um carro, um veículo, uma carroça saiu, e uma mulher que estava andando por um ponto, de repente era um homem, e daí ele percebeu que se ele parasse, tirasse as coisas e voltasse a gravar, dava essa impressão da ilusão. Então foi uma descoberta meio que por acaso. E como o Luper citou daí com o filme A Viagem à Lua, coincidentemente o filme foi lançado um ano depois do nascimento do Eiji Tsuburaya, um nome que a gente ainda vai falar bastante aqui, né? Com certeza. E falando ainda dessa parte do cinema em si, né? Desse período, né? Porque a gente passou aqui por algumas datas interessantes, né? A gente passou por 1895, o Viagem à Lua é de 1902. Então, quer dizer, começo do século XX ali, o efeito especial já começa a ficar bem especial, né? Porque nesse mesmo ano do Viagem à Lua, foi apresentado em Kobe, lá no Japão, o cinescópio Edison, que também é outro aparato aí para exibição, né, de cinema, né, de vídeo.
e de vídeo, né? Vocês entenderam? E o sucesso foi muito grande por lá, né? Circulou alguns exemplares nas principais cidades. Então o público japonês não demorou muito para ter acesso a essa nova invenção. Olha que interessante, né? A gente às vezes pensa que as coisas no final do século XIX, começo do século XX demoravam para chegar. Nem tanto assim, né? Algumas coisas chegavam até rápido, né? Contando pelo que era uma era que, óbvio, não tinha internet, mas não tinha televisão, não tinha o próprio cinema também, né? As coisas as pessoas comunicavam com carta, rádio e tal, e você chegar, um negócio produzido num país e já chegar em outro, mesmo que seja diferença de 1 ano, 2 anos, mas é bastante significativo isso, pra coisa de mais de 100 anos atrás. Sim, pô, e assim, essa introdução do cinema no Japão deve-se muito ao Katsutaro Inabata. Ele é um dos tantos exploradores aí da cultura ocidental, né? Os japoneses que foram explorar a cultura ocidental. Ele é um empresário do ramo de têxtil, né? E em uma das viagens dele a Lyon, né? Ele estava na França, ele conheceu Auguste Lumière, né, cara? Então, quando ele volta pro Japão, ele leva com ele um pacote, vamos dizer assim, de filmes, né? E também um pacote de filmes, o que tinha disponível na época, né? E ele vai exibir isso no Japão também e gerar o interesse dos japoneses para essa nova arte. Que já ali em 1898 começaram a fazer bastantes curtas-metragens ali, até galgar de pouquinho em pouquinho e chegar ali, coisa de 10, 15 anos, já a primeira grande produção. O cinema foi introduzido no Japão pela primeira vez em 25 de novembro de 1896. A primeira exibição pública de um filme no país ocorreu na cidade de Kobe. Os primeiros filmes japoneses, como chegou muito rápido, graças à pessoa que nós citamos aqui, eles se remontam a 1899, cara. Olha que coisa legal. Né? E sempre eram filmagens de algumas ruas conhecidas lá na capital do Japão, né? Que eram produzidas aí pela casa fotográfica Konishi e realizadas pelo jovem Shiro Asano, que tinha 20 anos na época. Eu acho legal citar alguns nomes porque, de novo, é importante citar esse começo do cinema no Japão, porque o efeito especial no Japão, ele nasce praticamente junto com o efeito especial no mundo, né, cara? Todo mundo começa a trabalhar com filmagem e começa a encontrar suas maneiras de expor aquilo que queria exibir, né? Então, aproveitando, Gil, que você falou sobre os curtas, né? O primeiro filme japonês foi um documentário, né? Que chama Geisha no Teodori, que é de 1899, do Tsunekichi Shibata. É isso aí. E as primeiras produções do Japão, é claro que elas têm muito do teatro kabuki, né? Porque era o principal drama que tinha ali. O cinema, ele nasce do teatro, praticamente, né? E cada região do mundo tinha o seu principal jeito de fazer o teatro. Então, as produções europeias tinham muito do teatro europeu, e não é à toa que o cinema japonês, quando nasce, tem muito também ali do teatro kabuki, que era o principal, vamos dizer assim, entretenimento artístico ali, de interpretação, né, do tinha Japão. Também, o Japão tinha muito kabuki também, mas também muito buraco, né, que é o puppeteer, né, com fantoches, né, também era bem forte nessa época, né, junto com o também kabuki. Eu citei mais o kabuki, assim, porque no caso das filmagens vamos chegar nos anos 20, a gente tá no começo de 1900 ainda. Eu citei o kabuki por causa das pessoas, né? Porque mesmo tendo um buraco, quando você parte pra filmagem, pro cinema, né? Eles tentam valorizar muito essa parte das pessoas, né? Então o kabuki acabou sendo essencial, vamos dizer assim, porque, na verdade, de novo, em todo mundo, né? Quando você começa o cinema, é o teatro sendo filmado, praticamente, né? E nesse início do século XX ainda, né, desenvolvido por volta de 1800 no Japão, tinha o Utsushie, que era uma espécie de projeção de imagens móveis, assim, aquele negócio que você vai rodando e vai vendo as imagens passando, né? Que era muito popular ao longo do século XIX. Então, também há algo disso no que vai se tornar o cinema japonês nesse início de século XX, né? Não, e o Japão, nesse começo, né, nos primeiros anos aí do século XX,
eles não tinham só essa parte de levar ao teatro, né? Eles também faziam uma espécie de cinejornais. Eles tentavam contar, né? Ainda era o sistema mudo, mas um pouco do que estava acontecendo, né? Por exemplo, envolvendo outros países. Havia também uma espécie de eventos privados, até funeral de personagens famosos, assim, sabe? Eles faziam algo um pouco mais amplo do que só levar uma dramatização, né, cara? Porque não tinha ainda a TV, né? A TV vem bem depois, então o cinema acaba sendo também não só um meio de entretenimento, mas também foi visto como um meio também de comunicação, né? O cinema, ele abarca tudo aquilo que já existia na época, impresso, fotografia e tudo mais. Tanto que nessa época você não ia ao cinema para ver um filme. Você ia a uma matinê que, por exemplo, começava à tarde, como o Gil citou, com um cinejornal, com um programa curtinho, depois vai vir uma animaçãozinha, e daí vem o grande filme que vai ser exibido. Você passava a tarde inteira no cinema. Sim, e assim, até mais ou menos meados de 1920, essa parte que eu citei do Kabuki era muito forte, porque a escola, né, você tinha a escola do Kabuki, tinha uma nova escola, né, que chamava Shimpa, que começa mais ou menos no século XIX, no final do século XIX, eu não sei explicar mais ou menos quais são as diferenças nesse ponto aqui de escola de atuação, mas você tem ali essas pessoas migrando para o cinema, né? E algo interessante, essa parte não vai estar aqui no cast, mas é algo interessante como uma nota de rodapé, acontece depois, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, acontece também no Japão, que quando migra do mudo pro falado, muito ator acaba perdendo emprego, né? Mas isso, inclusive, até demorou para acontecer, né, Gil? Porque o Japão desenvolveu algo muito peculiar na época do cinema mudo, que eram o que eles chamam de benshi, que eram artistas que narravam o filme que estava sendo exibido naquela tela, né, porque os filmes eram mudos, então ele narrava e toda a interpretação dependia dele. E muitos desses benshis se tornaram tão famosos quanto artistas do cinema. E os estúdios e os espectadores resistiram à entrada do cinema falado, porque o cinema falado tiraria esses katsudo benshi de cena. Então, o cinema, mesmo com o cinema falado nos Estados Unidos e na Europa, o Japão ainda produziu poucos filmes falados durante a década de 30. É só nos anos 40 que eles vão adotar mesmo o cinema falado. E nessa época já começa a nascer também produtoras, né, Nares? Como a Komatsu, a Toyo, a Shikishina, a Tenkatsu. Começam a nascer já produtoras realmente com foco, né? Eu não posso afirmar isso porque eu não sei se elas faziam outras atividades, né? A gente não pesquisou as produtoras, né? Mas com forte trabalho em relação ao cinema, né? E aí a gente entra num nome super importante aqui, antes de citar algumas produções, que é o Shozo Makino. O Shozo Makino a gente já citou aqui no TokuCast algumas vezes. Não o Makino, participante do TokuCast, o Shozo Makino, né, que é considerado o pai do cinema japonês, porque é com ele que a partir de 1908 a produção dos filmes assumiu uma conotação comercial, vamos dizer assim, né, cara? Ele era filho de um militar conservador, ele herdou um desprezo do pai dele, da ocidentalização, por exemplo, né, no Japão, e isso acabou ajudando ele nessa parte profissional de cinema, a valorizar muito o Japão. Então, praticamente, o Jidaigeki, né, os filmes de época japoneses, eles nascem graças ao Shozo Makino, né, que é quando o cinema começa a realmente ganhar esses traços de grandes obras, vamos dizer assim. Inclusive, o Shozo Makino é o precursor do Jidaigeki, que é os famosos filmes de época. Ele criou esse estilo cinematográfico no Japão. Ele é o criador da versão original dos 47 Ronin, inclusive, para fazer um paralelo. E um dos primeiros registros de filme de ninja é feito pelo Shozo Makino também. Um curtinho que ele fez, de uns 20 minutos. Então, ele a gente fala muito ali de rei, o rei, o mestre do Tokusatsu, mas, cara, o precursor de tudo mesmo no Japão é o Shozo. Inclusive, um filme de 1921 do Shozo Makino
chama Gotetsu Jiraiya. Olha o Jiraiya aí, que é um personagem folclórico japonês, Olha aí. né? E olha o Jiraiya. E aí, nesse filme, você já tem praticamente um sapo gigante, você já tem um trabalho muito forte nessa questão de efeitos especiais, né? De algo que a gente começou comentando no começo do cast em relação lá ao Viagem à Lua, por exemplo, do Georges Méliès, né? Inclusive, houve uma grande mudança também na mentalidade japonesa a partir de 1912, que é quando morre o imperador Meiji, e daí assume o trono o filho dele, né, o Yoshihito, e começa então a Era Taisho. E a Era Taisho é marcada por esse olhar para a modernidade, para as coisas novas. O cinema recebe esse grande impulso. Inclusive, no mesmo ano de 1912, ali em setembro, que foi fundado a Nikatsu, que, nesse período pré-guerra, se tornou o maior estúdio de cinema do Japão. Se for da Nikatsu, a Tenkatsu que eu citei, inclusive, ela acabou se tornando a grande concorrente da Nikatsu depois, né? Inclusive, um dos grandes concorrentes aí do Shozo Makino era o Yoshiro Edamasa, outro pioneiro, diretor de cinema japonês, que estava no concorrente da Nikatsu, a Tenkatsu, um outro grande estúdio da época, mas que não ficou tão grande quanto ele, e eles eram os dois principais nomes do cinema japonês nesse início, junto também com o Kichizochiba, né? Um outro nome interessante para a gente citar, que também foi muito importante, foi o crítico Norimasa Kaireyama, né, cara? Ele é um dos fundadores da Film Record, que foi a primeira revista japonesa, né, cara? Que considerava o cinema mais do que um meio artístico, né? E puro artifício técnico, né? Então você começa a ter nesse período o cinema se tornando realmente algo de extrema importância para a sociedade, entendeu? Isso é bem legal porque acontece no mundo inteiro, né? O cinema começa a evoluir no mundo inteiro e cada país de uma forma. E isso é algo também muito interessante de citar, porque, por exemplo, o Japão não dependeu da Europa, não dependeu dos Estados Unidos para que a sua indústria de cinema crescesse e se desenvolvesse, né, como outros países, por exemplo. E só para aproveitar um gancho, que o João Luper citou o filme do Shozo Makino, o Jiraiya, baseado na tradicional história japonesa, né, no Jiraiya Gogetsu Monogatari. Esse filme de 1921, a gente não pode dizer que é bem tokusatsu, mas é efetivamente o primeiro filme japonês a ter efeitos de aparição e desaparição, com dupla exposição do filme. Exatamente. Então, e também nesse filme, o inimigo do Jiraiya, o Orochimaru, ele também tem uma parte com bonecos, que vem também do clássico do Bunraku, aí uma inspiração do Bunraku, né, o clássico teatro de bonecos. Então, já algumas coisinhas que viriam a ser muito usadas ali para frente no Tokusatsu, né? Isso, e aí, Senna, linka com o que você contou do Bunraku, porque no começo eles estavam filmando ruas, filmando pessoas, mas eles começam a ter que buscar artifícios em outras artes da época para poder fazer um cinema um pouco mais amplo do que só o teatro filmado, como um buraco que você citou, né? Ele acaba sendo um artifício aqui para você criar efeitos visuais em tela. O teatro kabuki e bunraku já estavam enraizados à sétima arte. Já existiam ninjas desaparecendo no início do século XX em filmes de Shozo Makino, diretor pioneiro do cinema japonês. Antes mesmo de Godzilla, uma grande estátua de Buda ganhava vida na década de 30. Eu queria me aprofundar muito mais dessa parte do cinema japonês, mas aqui nesse período, assim, antes da gente migrar para os anos 50, entre 20 e 40, assim, tem mais nomes e filmes que vocês queiram destacar aqui pra galera? Porque tem alguns filmes muito interessantes que acabam também sendo embriões daquilo que nós vamos começar a ver lá nos anos 50, né? Tem um fato só que eu queria destacar, é que tudo isso que a gente já citou aqui, a gente não tem esses filmes. A gente lê as histórias desses filmes, a gente pode ouvir as histórias dessas produções, mas não tem como assistir, porque boa parte dessas produções foram perdidas, porque em 1923 houve o grande terremoto de Kanto, e que muito violento, e que deixou mais de 150 mil mortos, e Tóquio pegou fogo. Então, e estúdios de cinema também pegaram fogo. E como o filme é feito de nitrato altamente inflamável,
boa parte desses filmes que nós contamos aqui foram queimados. As salas e os estúdios todos viraram pó, né, gente, nessa época, assim, porque não era mais difícil combater o fogo naquela época do que hoje, talvez, né? Então, esse fogo, assim, uma tragédia gigantesca. Muita coisa se perdeu, mas acabou que, de certa forma, como tudo, né, na vida do ser humano, acabou ajudando a desenvolver coisas melhores depois, né? Ajudou a desenvolver, inclusive, o cinema em Kyoto, porque daí alguns estúdios que tinham pequenos locais em Kyoto transferiram a sua produção para Kyoto. E é daí que vem até hoje. Todos os grandes estúdios de cinema japoneses têm estúdios em Tóquio e em Kyoto. E isso é devido ao grande terremoto da década de 20. Até mesmo depois dessas catástrofes aí, a gente tem que citar também o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, porque muita coisa também acabou, o que restou disso daí acabou sendo perdido por conta, seja das explosões, né? Por causa dessa catástrofe, inclusive, acabou gerando um subgênero ali também do Jidaigeki, que é o Gendaigeki, né, cara? É outro. A gente não vai acabar citando todos os gêneros do cinema japonês, mas alguns são importantes aqui, porque todos eles acabam chegando num ponto em comum depois, né? Mas o Gendaigeki acabou sendo um tipo de... ou também é conhecido como Shomingeki também no Japão, que são dramas sobre pessoas comuns, né, cara? São dramas sobre cidadãos, por causa do sofrimento e impacto que teve na época, né? E a gente tá falando de um desastre, e ainda estamos ainda nos anos 20, não chegamos nem na Segunda Guerra Mundial, que tem um impacto gigantesco no Japão. Inclusive, antes da gente chegar na Segunda Guerra, eu até falei entre 50 e 20, perdão. Vamos até o começo da Segunda Guerra, se tem produções que vocês queiram destacar e mais alguns nomes, porque a Segunda Guerra vai ter um impacto grande lá no Japão, assim como em todo mundo, por causa de filmagens em relação às batalhas aéreas, por exemplo, entre outros tipos de filmagens aí. Nos anos 30 teve, já mais relacionado a Tokusatsu mesmo, teve os filmes do King Kong japonês, né? Pegando o sucesso do original de 33, eles chegaram a fazer duas produções na época. Uma era mais ali, era um cara que se vestia de gorila e ia salvar uma mocinha lá, já meio que fugia do tema do monstro gigante, né? E um outro, King Kong, apareceu em Edo, é um filme mudo de 2 partes que é de 38. E aí era um cara que controlava um macaco mesmo para roubar alguma coisa. Ele entra nesse âmbito aí dos filmes perdidos aí nessa época, porque 90% dessa produção aí sumiu, né? Infelizmente, ele tá no meio disso. A gente só tem registros de páginas de jornais, artigos falando dele, porque é um filme que se perdeu. Toda a indústria cinematográfica ali do Japão pré-guerra, né? Pré-1945, 90% disso virou pó. Inclusive, esse filme que o Anguper citou, do King Kong em Edo, ele engana a audiência porque no cartaz o King Kong é gigante, mas no filme em nenhum momento ele é gigante. Então, exatamente. Mas foi para pegar a onda do filme americano, né? Já estavam fazendo marketing ali, né? Se a gente pesquisa a história do filme, não tem nada a ver com monstro gigante. E ainda nos anos 20, né, aconteceu uma coisa muito importante, já que a gente está falando em termos de cinema mundial, que também vai afetar o cinema no Japão e tudo mais. Nos anos 20 foi lançado Metrópolis, né, que vai ser um dos primeiros e grandes expoentes da ficção científica, que tinha algum nível de efeitos especiais também. E vai rolar também o expressionismo alemão, com coisas como o Gabinete do Dr. Caligari, com Nosferatu, que o efeito especial ele deve muito ao cinema de horror e isso vai espelhar também o cinema japonês com uma produção de 1926 chamada Kuruta Ichiped, né? Páginas da Loucura, que é um filme de terror totalmente experimental, que inclusive teve o Tsuburaya como assistente de câmera nesse filme, que ele lidava com sobreposição de filmes e com transformações de rostos, né? Ele utilizava como se um rosto sereno se transformasse num rosto maligno, mudanças de feições. E ainda nessas de filmes perdidos, a gente vai ter também eu acho que talvez seja o primeiro
expoente de uma criatura gigante, né? Que vai ser o grande Buda do Edamasa, de 1934, que também é um filme perdido, mas ele é um dos primeiros filmes a mostrar uma criatura gigante, né? Que é uma estátua do Buda, que ele cria a vida e sai andando por Nagoya. Inclusive, fazendo também relação com os filmes que influenciaram o Japão, tem uma obra muito importante do cinema soviético da época, que é o Encouraçado Potemkin, de 1925. Aí ele não influencia pelos efeitos, ele influencia pelos ângulos e cortes de cenas. E ele teve uma grande influência, inclusive no cinema americano, e influenciou muito também o cinema japonês. Daí é interessante desse filme do Grande Buda, porque, diferente do que a gente pode imaginar, o Grande Buda não destrói nada, não faz nada, ele só, digamos assim, dá um passeio pelo lugar, né? Não tem nada do que a gente conhece de maquete sendo arruinada. Ele literalmente só anda mesmo por Nagoya. E desse período também tem, em 1935, A Princesa Kaguya, dirigido pelo Yoshitsugu Tanaka, que é um dos primeiros filmes japoneses a usar stop motion em cenas com miniaturas. O legal, cara, é que o stop motion, ele é basicamente o creme de la creme ali dos efeitos especiais por um bom tempo ali nesse período, né, também. E vai ser usado pra caramba pelo Hollywood, principalmente em grandes produções, por um bom tempo também, né. Eiji Tsuburaya é considerado o maior nome do tokusatsu. Foi através dele que os efeitos especiais se tornaram um dos pontos mais importantes para o cinema japonês, com suas maquetes, kaijus e também ao destacar a palavra tokusatsu em sua grande criação para a televisão. Uma palavra legal que a gente pode deixar de destacar, que é eiga, que significa filme, porque tem muitos tipos depois, né? Acaba ganhando muitos títulos que tem eiga depois, porque são filmes de alguma coisa, né? E isso começa a acontecer bastante também, principalmente na década de 20, né? De usarem esse termo eiga aí pra criar gêneros ali de filme, né? Porque a gente já tá falando de um período de quase 30 anos de produções sendo criadas no Japão, então você vai ter já várias categorias, né? Vamos dizer assim. E aqui no final dos anos 30, a gente vai ter a criação de 2 grandes estúdios que estão na ativa até hoje, né? O primeiro ali em 38, se não me engano, é a fusão de várias pequenas companhias produtoras de filmes que dão origem à Toho, e inclusive o Eiji Tsuburaya, em 38, trabalhava por uma dessas pequenas companhias, e com a fusão passou a trabalhar para a Toho. E pouco depois que foi a fundação da Tokyo Film, distribuidora de filmes Tokyo Film, que foi renomeada há pouco tempo como Toei Company, e se tornou também uma das gigantes, e por os próximos anos ali a Nikatsu, a Toei, a Toho, junto com a Daiei, que seria criada, a Dai Nippon seria criada na época da guerra pelo governo japonês, seriam os grandes estúdios do pós-guerra. A gente falou ali de tudo que ocorreu em relação ao acidente, por exemplo, né? Mas na metade dos anos 30 também teve muita movimentação sociopolítica lá no Japão, né, cara? A gente tava em um período ali que tava rolando a guerra sino-japonesa, entre outros conflitos que o Japão participou aí com Coreia e com China, né? Mas a gente tá falando que é algo que iniciou aí em 1937, que também vai ter correlação depois com o começo da Segunda... Vai ter, né, se relacionar com a Segunda Guerra Mundial, que começa também nesse período, mas os filmes políticos e nacionalistas, né, ele começam a se tornar mais frequentes nesse período, né? Então, o Japão tentando resgatar muito dessa parte nacionalista, e não é à toa que o Japão sempre teve alguns conflitos ali, né, de invasão com Coreia, com China. Não é à toa que a época, né, em relação à guerra, não é à toa que o Japão acabou entrando na guerra, independente do lado que entrou por um movimento que estava acontecendo no mundo, né, cara? E que pegou forte em relação à Alemanha, então o Japão meio que se identificou aí com essa questão, né, de raça pura, etc. O cast não vai falar sobre a Segunda Guerra, mas nem sobre a participação do Japão. Quem sabe onde a gente faça um podcast histórico nesse sentido, porque nós gostamos da cultura japonesa, né? Mas esse período é um período bem
ruim, né? Não só pro Japão, porque o Japão acabou se tornando aliado da raça mais maldita que já pisou nesse planeta, que são os nazistas, né? Mas foi ruim porque tudo que estava sendo construído de legal acaba assim como aconteceu também no próprio cinema alemão também e de outros países, né? Acabou virando uma forma de propaganda, né? Dos esforços bélicos, né? Nacionalistas e em relação ao país, né? Inclusive, como eu citei, a criação da DIA foi uma obrigação do governo para criar um estúdio mais forte, para produzir exclusivamente propaganda, para engajar a população na guerra. Inclusive, grandes diretores, o próprio Tsuburaya participou de muitas produções. As técnicas dele com miniaturas foi desenvolvida em filmes propaganda, né, do exército imperial japonês. E como o Luper tinha citado, a guerra também é responsável por a gente não ter a maioria desses filmes, porque já no final da guerra, em 45, quando os norte-americanos faziam ataques com bombas incendiárias em Tóquio, boa parte desse legado pegou fogo. E alguns filmes antes disso já tinham sido destruídos pelo próprio exército japonês, porque eles iam atrás das latas, para pegar as latas dos filmes, para poder produzir armamento já no período final da Segunda Guerra Mundial. Sim, para poder fazer munição e tudo mais. Um filme legal de estar desse período é o Gonin no Sekohei, de 38, que chama Os Cinco Batedores, do Tomotaka Tasaka, porque ele é o primeiro filme, o primeiro grande exemplo aí de filme de guerra da época, né? Então, como eu falei da guerra sino-japonesa, e depois também com a entrada do Japão na guerra, depois do bombardeio em Pearl Harbor, o cinema japonês começa a ter leis, começa a ter, principalmente quando eles entram na guerra de uma vez, né, uma obrigatoriedade de narrativa, né? Assim como ocorre também no resto do mundo, de certa forma, né? Você não vai fazer um filme que é contra o seu governo, que é contra a sua cultura, né, cara? Então é algo que aconteceu muito lá. Nesse período todo, o Bunkaiga, que são filmes culturais, e o Niishuheiga, que são cinejornais, eles acabam constituindo a principal arma de propaganda bélica do cinema japonês, né? Então o cinema japonês, ele muda completamente ali, né? Então ele vai influenciar depois, claro, né? A guerra vai influenciar inimigos, vai influenciar outras coisas, mas a gente tá falando do cinema especificamente japonês e desses efeitos especiais. E por que a Segunda Guerra acaba sendo tão importante, né? Nesse sentido pro cinema japonês e mundial. Aqui começam a ter filmagens de avião, começa a ter filmagens de tiroteio e também começam a ter filmes, né, que começam a demonstrar um pouco do que estava acontecendo. Então, a propaganda bélica japonesa também necessitava de efeitos especiais, também necessitava de profissionais que entendessem desse ramo, né, cara? Inclusive, quando começa mais ou menos a trabalhar o Eiji Tsuburaya, você lembra? Alguém lembra aqui pra citar? O Akira Kurosawa, por exemplo, ele estreia em 1943, né? Olha que legal, ele bem ali quase pro final da guerra, o Akira Kurosawa já aparece, né? Claro, não com filme de guerra, ele aparece com um filme relacionado ao judô, mas ele começa o Akira Kurosawa, ele inicia a carreira dele antes de dirigir o primeiro em 43, mas entre 36 e 41 ele é assistente de direção, ele trabalha mais ou menos uns 24 filmes aí, né? Então todos esses profissionais de cinema na época também tiveram que, de certa forma, colaborar aí com essa indústria de propaganda japonesa aí que ocorreu nesse período, né? Inclusive o filme de maior orçamento dessa época é um filme de 1942 da Toho, e até o fim da guerra foi o filme de maior orçamento do Japão, que foi um filme feito para comemorar o ataque a Pearl Harbor, por exemplo, o que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra, né? Inclusive, durante as gravações desse filme, a família imperial visitou os estúdios da Toho para agradecer quem estava participando no filme por fazer uma obra dessa que elevava e incentivava o moral da população japonesa. Eu citei o filme do Akira Kurosawa, o filme que é a saga do judô, inclusive ele sofreu censura, tá? Só fica aí nota de rodapé também, porque tinha isso também. Se o filme não
vendia a nação japonesa, por assim dizer, não colocava a cultura japonesa como... e os governantes do Japão como grandes heróis, eles sofriam censura também, como toda ditadura militar, ou ditadura independente se não é militar, vai censurar se você não estiver falando o que as pessoas que estão no governo querem ouvir, né? Você perguntou do Eiji Tsuburaya, Gil? Tem um filme dele perdido de 1925, que o pessoal não sabe nem o nome direito, na verdade é só porque tem um fragmento do filme que tá no arquivo em Kobe, né? Que chama Giketsu, né? Era do tempo que ele trabalhava na Kokatsu, né? Que eles apelidam o filme de o filme sobre o naufrágio de um navio em Kanto. Mas infelizmente também foi perdido, né? E durante assim, a Guerra Sino-Japonesa que a gente citou e a Segunda Guerra Mundial, o Eiji Tsuburaya dirigiu em vários filmes de propaganda do Império e do Exército Japonês, né, cara? Ele foi encarregado de fazer esses efeitos especiais para quase toda a produção cinematográfica que saía do escritório de propaganda do governo imperial. Então o Eiji Tsuburaya, é interessante a gente falar isso, né? Mas a guerra, de certa forma, colaborou com o próprio lado profissional do Tsuburaya, né? Porque o dinheiro do governo e o investimento do governo, eles estavam concentrados nessa indústria, né, cara, de propaganda pró-guerra, vamos dizer assim, do lado japonês, né? Então ali a gente tá falando de um cara extremamente importante para os efeitos especiais, considerado o pai do Tokusatsu, e ele acaba tendo esse período que, assim como muitas pessoas, não estamos falando da índole, se precisa de bem ou não mas que quando o país está em guerra, você é obrigado a fazer um serviço, né, cara? Ele teve que trabalhar nessa indústria cinematográfica aí de propaganda pró-guerra, né, cara? Inclusive, é nesse período ali da década de 40 na guerra que o Tsuburaya tem pela primeira vez o nome creditado pelos efeitos especiais em um filme por lidar com essas miniaturas, né, de navios, de aviões e tudo mais. Inclusive, um trecho de filme pegou nas mãos do exército americano e o exército americano levou um bom tempo para descobrir que não eram imagens reais, eram imagens com miniaturas. Eu não sei se o filme que você está falando é esse, que é o Mamoru Ozora, porque o Mamoru Ozora, ele é de 1940, ele é dirigido pelo Yutaka Abe, que também é um grande diretor também da época lá, e o Eiji Tsuburaya faz os efeitos especiais, e esse filme trata exatamente disso, que ele fala da luta dos oficiais do serviço aéreo do exército imperial japonês, né, cara? Passa por treinamento, também tem a parte de voo, né, cara? E é uma obra pra época de extrema qualidade, né, cara? O Eiji Tsuburaya ganhou até prêmio por esse trabalho, né? Diz que foi um trabalho tão impressionante que nem filmes de Hollywood da época conseguiam alcançar aquilo que o Tsuburaya conseguiu fazer com as miniaturas. Guerra sempre é pior, né? Mas, de certa forma, acabou até contribuindo, entre aspas, para a popularização do Tokusatsu, né? Porque depois desse acontecimento todo, o Japão se rendeu, saiu do conflito com muitos danos internos ali, nível econômico, nível social, e isso daí gerou uma baita de um desânimo coletivo em toda a população, né? A Segunda Guerra Mundial tem sido forte inspiração para muitas obras audiovisuais ao longo da história da humanidade, e o Tokusatsu não saiu dessa reta, não. A guerra foi um dos primeiros temas das produções. A influência dela no estilo é tanto na criação de narrativa quanto até nas referências ali, o Godzilla, ou então as facções inimigas dos heróis, era sempre relacionada a nazismo. O Luper fechou bem essa parte em relação também às dificuldades, né, Luper? Porque, acabou a guerra, né, cara? O país teve que se reconstruir. Mas uma coisa que também não vai dar pra gente entrar muito detalhe aqui, mas o Japão, né, acho que isso já é algo que todo mundo praticamente já sabe, que o poder de reconstrução do Japão foi gigantesco, né? Até em Godzilla Minus One a gente vê um pouquinho desse momento pós-guerra do Japão, né? Porque analisando ali friamente, né, Tokusatsu é quase que o único lugar que a gente vê
onde tem a representação de adultos que vivenciaram mesmo explosões nucleares, exposição à radiação e a descrição ali da ansiedade, do medo que o pessoal tinha em relação àquela era nuclear que estava começando, né? Por isso que é importante examinar as tramas do Tokusatsu, todos os roteiros, para ver as mudanças que o corpo humano tomava ali por conta de isso. Tudo veio depois nas séries, mas já era meio que o medo deles ali na época de todo aquele problema que estava dando com radiação e toda aquela desgraça que a guerra acabou trazendo para eles. Já jogaram tudo isso para os filmes e da forma que a gente sempre conhece hoje, tanto como séries, como os filmes, por mais dramáticos que sejam. Mas não tão rapidamente, porque a gente tem que lembrar que com o final da guerra em 45, quando o imperador japonês assinou a rendição, o Japão foi ocupado pelo exército americano, né? Entregaram as armas e ficaram ocupados até 52. Lá em setembro de 51, que foi assinado o Tratado de São Francisco, em que os Estados Unidos saíam do Japão. E nesse período de 45 a 51 da ocupação americana, a censura era férrea. Você não podia tratar de temas da guerra, não podia fazer relação a esse passado militarista japonês, que estava ali do lado, bem próximo. É só depois da saída da ocupação norte-americana em 52 que daí sim o cinema japonês vai lidar com esse detalhe da guerra. Então, vão ter, é claro, filmes dramáticos, filmes voltados por aquilo que dos órfãos, do que os soldados sofreram, e também filmes voltados a soldados que antes eram vistos como heróis na época da guerra e passaram a ser vistos como responsáveis pela derrota japonesa. Então, tudo isso começou a ser abordado a partir de 52. Os americanos saíram pelo Nomuchi, né? Acabaram ficando em Okinawa até os anos 70 lá também, né? Liderando. A saída, inclusive, dos americanos foi um pouco incentivada em 52 porque tinha estourado a guerra da Coreia. Então, os americanos precisavam pegar os soldados e relocar ali pro lado, né? Você falou dessa parte de soldado como herói, é interessante se lembrar o seguinte, que o cinema, não só japonês, como no mundo passou por esse processo de ser propaganda, né? Não só o cinema, como outras artes, como quadrinhos, como, né? A gente tá, era um período em que os heróis tinham que ser os soldados, os heróis tinham que ser aqueles que servem os seus países, né? Vocês estão mais acostumados com cultura ocidental, que estiver vindo a gente, vão ver isso, por exemplo, lá no Capitão América, por exemplo, né? O lado que ganhou exalta, né? Muitos filmes eram exibidos para os soldados ali, tinham que ser filmes que os motivassem, né, a guerrear a favor do seu país, vamos dizer assim, né? Inclusive, pegando um gancho nisso que o Nares falou, nesse período da ocupação, né, como ele já disse, teve toda a censura, e até os de Daigeki, os filmes de época, os filmes de samurai, eles ficaram por um tempo proibidos de serem produzidos, por justamente exaltar a luta, né, exaltar um passado que eles glorificavam. E até a forma deles contarem histórias nesse período foi influenciada. Que mais pra frente passa, né, para as narrativas de herói, mas que já nesse período aí já se desenhavam. Um exemplo é os Kamishibai, né, os teatros de rua, que tinha um personagem chamado Ogonbaki, que é um dos primeiros heróis feitos aí na história, e que na versão original ele tinha uma espada, né, ele tinha um sabre, e que por conta aí dessa censura de não poder mais representar armas, os desenhos ali daquela história tiveram que ser substituídos por um pedaço de pau, um bastão. Em 1953, o Japão teve sua primeira transmissão de televisão. Nesta mesma década, muitos heróis começaram a pintar nas telinhas. Godzilla, 1954, e Ultraman, 1966, são os grandes responsáveis para o Tokusatsu se tornar parte da cultura pop japonesa e mundial. E depois da Segunda Guerra, o cinema no mundo, ele começa também a abranger mais temas. Isso é importante. Ainda continua tendo coisas sobre guerra, mas contando, né,
coisas mais reais do que colocar o soldado como herói, mas também busca também na ficção científica, por exemplo, ou na espionagem, porque a gente entra na Guerra Fria, né? Entra em uma série de gêneros que acabam sendo extremamente explorados, né? Nesse pós-guerra aí, entre os anos 50 e 60, né? Nesse ponto, eu acho que dá pra gente dar um salto pro cinema, dentro do cinema japonês, já pra falar do Godzilla de 54, né? Porque o Godzilla de 54 não é um filme que nasceu graças ao King Kong, como eu já li por aí. E o Godzilla de 54, ele nasce, na verdade, como o japonês trazendo. Claro que eu tô sendo talvez um pouco, estou romantizando a criação, né? Temos até um podcast contando sobre a questão do Godzilla 54, mas ali ele engloba muito da ficção científica, do medo, sabe, do pós-guerra, da bomba atômica, né, da energia nuclear. Você tem de força bélica, você tem uma mescla ali de muitos assuntos que estavam, né, vamos dizer assim, na moda, entre aspas, ali na cultura japonesa, né? Então podemos dizer assim que Godzilla ele mostra de tudo o que aconteceu que já poderia ser permitido mostrar, uma coisa que o Nares falou que ainda não podia expor. Sim, porque o governo americano devolve para o Japão, como Nares contou, em 51. Então os japoneses já estão num período de reconstrução de alguns anos já pós-guerra, né? Então a indústria japonesa começa a funcionar melhor. Tem muita produção aí, muito estúdio que começa a trabalhar bastante aí nos anos 50. Né? Podemos dizer que Godzilla é um apontamento, meio que uma denúncia do resultado de tudo isso que aconteceu. Mais ou menos também, né? Não é uma denúncia, ele é, na verdade, um reflexo dos assuntos que estavam em voga na época, né? Energia nuclear, o medo de destruição. O próprio Godzilla, você pode fazer um paralelo com ele, é uma bomba atômica, ele é algo que vem e destrói, né? Dá pra pegar como exemplo da criação do Godzilla também, o conceito de Hibakusha, que eram as pessoas que sobreviveram aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki e sofreram os efeitos da radiação e sofriam preconceito por causa disso. Elas sofreram, o Godzilla reflete a situação deles, né? Já que ele é uma força da natureza que foi alterada lá por causa da bomba, né? E, em vez da humanidade compreender, elas rejeitam ele, querem combater da mesma forma que faziam com os sobreviventes que sofreram os danos pela radiação. Seres gigantes, eles já permeiam, eles circulam a cultura japonesa desde as histórias em relação à criação do Japão, né? A parte folclórica, né? Mas se você avaliar o Godzilla, se você quer fazer um filme para atrair público e para mexer com o sentimento do público, se você colocar duas bombas explodindo lá justo em 54, justo nos anos 50, pouco tempo depois de tudo que aconteceu com o povo japonês, você vai, cara, criar, na verdade, você vai fazer com que o povo fique mais depressivo do que talvez já era. Então você troca a alegoria pro monstro, né? Acaba se tornando um filme de catástrofe, mas um filme de terror ao mesmo tempo. Né? Nesse ponto, o Godzilla, aí como um representante da ficção científica, historicamente, a ficção científica sempre mexeu em pontos que o drama normal não mexia, com a desculpa de que às vezes não é no nosso tempo, não é no nosso planeta, ou no caso japonês, mas é um monstro gigante, não é real. Então, a ficção científica sempre teve esse poder de poder abordar temas que geralmente não estavam sendo abordados ou que temia-se abordar, mas usando uma outra roupagem. E como o Gil falou, o Godzilla é a representação física dos medos desse Japão do pós-guerra, tendo que lidar com o seu passado e sendo reconstruído ainda, né? O Godzilla, ele não representava só as feridas da bomba, né? Ele representava ainda o medo e a ansiedade, porque os Estados Unidos continuaram fazendo testes nucleares no Oceano Pacífico e alguns deles chegaram a afetar pessoas de lá. Então, enquanto a ficção científica americana ainda especulava sobre sofrer os terrores da radiação, um país que já tinha sofrido os terrores da radiação
lançava um filme avisando, ó, a gente já sofreu isso, a gente ainda tá lidando com isso, e a gente tá com medo de ter que todo mundo lidar com isso de novo. Pessoal, para fechar essa primeira parte do nosso guia básico sobre Tokusatsu, né, a gente é um cast longo, né? Vocês ouviram aí que parte do time falou mais, na próxima parte, outra parte do time falará um pouco mais, né? Porque esse cast ficou bem longo. Mas para fechar aqui, para criar uma ponte para você vir, né, nos ouvir no próximo TokuCast, eu vou contar para vocês agora, vou entrar naquilo que normalmente todo texto e conteúdo sobre Tokusatsu começa, eu vou fechar essa primeira parte, né? Tokusatsu, para você que acompanha o TokuCast, para você que sabe o que é Tokusatsu, já sabe que é a abreviação de Tokushu Koka Satsuei, que significa filmagem com efeitos especiais, filmes de efeitos especiais, ou só efeitos especiais como ficou, né? O termo Tokusatsu ele é um termo japonês, né? Isso é importante. Vocês, quando vão ver filmes de ficção científica ou não, que tem efeitos especiais, vocês falam em português, então o japonês fala em japonês, assim como o americano fala em inglês, não é verdade? Mas é importante contar para vocês que antes da palavra Tokusatsu entrar em uso comum, o termo, até o Kaiju Boom, né, que é uma explosão de filmes de kaiju, de monstros gigantes, né, que é o significado da palavra, que acontece com Godzilla, o termo usado no Japão era Tokugi, não era Tokusatsu, né? Olha que interessante, porque Tokugi, ele significa, né, ele também é uma abreviação, né, do termo Tokushu Gijutsu, que é tecnologia especial ou técnica especial, né? Então o nome Tokusatsu, né, ele não nasce junto com o cinema japonês, né? Eles usam o termo Tokugi, né, segundo, né, você encontra isso em textos, em materiais japoneses aí. O termo efeito, né, ele acabou sendo visto como mais peso do que técnica, do que tecnologia, né, porque os americanos usavam também muito efeito especial, né, então os japoneses também começaram a usar o termo efeito especial, por isso que saiu Tokugi para Tokusatsu, né, então isso começa mais ou menos ali a partir do boom dos filmes de kaiju. É por isso que muitas vezes não, sempre é citado que o Tokusatsu nasce com Godzilla. A palavra também começa a nascer a partir dali, de certa forma. Mas o Tokusatsu em si, e aí pesquisando, né, em materiais japoneses, artigos, jornais, revistas da época, o Tokugi era mais usado, né? O Tokusatsu começa a ser mais usado já, né, começa a aparecer alguns artigos, algumas revistas, no final dos anos 50, começo dos anos 60, né? Ele vai se tornar popular mesmo quando o Tokusatsu começa a aparecer na tela. Nós vamos falar de TV daqui a pouquinho no próximo episódio, mas ele começa a aparecer como? O Nobuyajima, por exemplo, ele vai fundar a Tokusatsu Kenkujo, né, que é o escritório de Tokusatsu, escritório de efeitos especiais dentro da Toei. E o próprio Tsuburaya, dentro da empresa que ele cria, né? Na época ele trabalhava pra Toho ainda, né? Mas ele vai criar sua própria empresa e ele é o grande nome do Tokusatsu porque ele dá a mesma importância pro diretor de efeitos especiais que tem o diretor do filme em si, né? Ele coloca lá, em 1966, na estreia de Ultraman, o título do Ultraman era Ultraman Kusho Tokusatsu Shirisu, que é a Ultraman série de efeitos especiais. Então o nome Tokusatsu começa a aparecer aí muito mais nos anos 60 do que logo no início do Kaiju Boom ou antes, né, no cinema japonês. Essa é uma coisa legal para contar para vocês, e é por isso que depois Tokusatsu acaba se tornando sinônimo de produções de super-heróis, porque as crianças japonesas começam a ver nessas séries o tempo todo o nome Tokusatsu, e aí ele se torna o sinônimo, né, o nome de um gênero de produções, além de também ser a palavra usada para efeitos especiais, tá bom? Então com esse final a gente convida vocês a voltar aqui pro TokuCast, porque esse papo continua no 251 e a equipe aqui vai contar para vocês mais sobre o período que vocês provavelmente conhecem mais aí sobre Tokusatsu, tá bom? A gente já volta, é daqui a pouco. Um grande abraço, obrigado por nos ouvir até aqui e fiquem com o Edinho. Adeus!
No próximo episódio de TocoCast, as mudanças com a popularização da TV e da palavra Tokusatsu no Japão, vendas de brinquedos, público-alvo, dublês, heróis gigantes, motoqueiros mascarados, robôs, esquadrões e muitas explosões.